Bom, ouvinte, pensa no seu maior segredo. Tipo, aquela informação bem íntima, profunda, que você jurou levar para o túmulo. E que absolutamente ninguém ao seu redor desconfia, né? Exato. Agora, e se eu dissesse para você que o simples esforço diário para esconder essa informação não está apenas drenando a sua energia mental neste exato segundo, mas também diminuindo ativamente o seu autocontrole? Prejudicando o seu desempenho no trabalho ou a sua paciência com a família. Pois é. Bem-vindos ao The Debate, onde nós exploramos a fundo diferentes perspectivas sobre o material que nos cerca. Hoje, a nossa discussão gira em torno de uma pergunta vital para a experiência humana. O ato de guardar segredos é uma bomba relógio inerentemente destrutiva para a nossa mente e para as nossas relações? Ou será que o segredo é uma ferramenta social adaptativa? Tipo, absolutamente essencial para nossa autonomia e estratégia. É um grande prazer estar aqui para essa conversa. O prazer é meu e, bom, para guiar os nossos argumentos, hoje nós estamos nos debruçando sobre um material duplo muito interessante. Primeiro, os dados empíricos de um estudo monumental do psicólogo Tom Frigens, de 2005. O Keeping Secrets, né? Isso, focando em quantidade, qualidade e consequências. E para dar um peso histórico a esses dados modernos, vamos cruzar as descobertas da psicologia com as percepções sobre poder retiradas do clássico A Arte da Sabedoria Mundana. Do pensador do século XVII, o Baltasar Gracião. Exatamente. E, olha, analisando todo esse material, eu confesso que me vejo numa posição bastante cética quanto aos chamados benefícios do segredo. Eu, assumindo essa primeira perspectiva, argumento que o segredo é um fardo psicológico. É relacionalmente tóxico e corrói o nosso bem-estar de dentro para fora. Aham. E eu encaro esse material por um ângulo bem oposto. Eu estou convencida de que essa visão puramente negativa é um mal-entendido sobre como a natureza social humana opera. Acredito que o segredo, quando gerenciado corretamente e especialmente quando compartilhado de forma estratégica, é uma habilidade social altamente funcional. Ele constrói intimidade, resiliência e confere poder real ao indivíduo. Bom, então vamos começar pelo que acontece dentro da nossa cabeça quando decidimos esconder algo, porque acho que é aí que a toxicidade se instala primeiro. Ocultar informação ativamente não é um processo passivo, como guardar um livro numa gaveta. É muito mais parecido com tentar segurar uma bola de praia gigante debaixo d'água numa piscina. Nossa, essa analogia é perfeita. Exige uma força física e mental constante. Você não pode relaxar um segundo, porque se você se distrair, a bola pula violentamente e espirra água para todo lado. Na prática, isso significa que você precisa policiar cada palavra, cada expressão facial. É um estado de alerta perpétuo. Sim, e isso ilustra de forma muito didática o que a psicologia formaliza através da teoria da inibição do James Pennebaker. O Pennebaker provou que a inibição ativa requer muito trabalho fisiológico. O corpo humano literalmente entra em estado de estresse crônico. Exatamente. Além disso, nós temos o modelo de preocupação de Lane Wagner, que explica por que tentar suprimir um pensamento faz com que ele domine a sua mente. É o clássico não pense em um urso branco. E imediatamente você só pensa no urso branco. Pois é. Essa inibição gera uma ruminação obsessiva, e os dados empíricos do Friends com adolescentes confirmam isso. Guardar segredos dos pais de forma crua previu menor autoestima e um humor muito mais depressivo. Exato. O estudo mostra que o esforço não só adoece, mas esgota os nossos recursos cognitivos globais. Mas aí que está a grande ressalva, e é onde a sua leitura do segredo como algo puramente destrutivo acaba desmoronando. O seu raciocínio assume que todos os segredos são guardados solitariamente, que a pessoa está lá, sozinha na piscina, lutando contra a bola de praia. Mas ela está segurando a bola. Sim, mas o Friends introduziu uma dicotomia muito astuta no estudo. Ele separou os segredos puramente individuais dos segredos compartilhados. E a realidade revelada pelos dados é que compartilhar é o padrão humano. 69% dos segredos mantidos pelos adolescentes não eram solitários. Eles já haviam sido compartilhados com pelo menos um amigo. E você argumenta que isso muda a dinâmica do esforço?
Muda completamente a química mental da coisa, sabe? Quando Frinz isolou esse grupo de segredos compartilhados, aqueles danos terríveis à saúde mental simplesmente evaporaram. Mais do que isso, os dados indicaram que a competência interpessoal na verdade aumenta. Ter um parceiro atua como uma válvula de escape evolutiva. Certo. O ato de vocalizar a informação permite que o cérebro faça assimilação cognitiva. A bola de praia é esvaziada. Então, quando compartilhado, o segredo deixa de ser uma falha emocional e se revela uma necessidade de desenvolvimento muito sofisticada. Espera aí. Faz sentido na teoria da válvula de escape, mas eu acho muito difícil engolir essa ideia quando a gente olha para a realidade prática. Vamos acompanhar esse adolescente hipotético. Ele pega essa bola de praia, fura ela ao contar o segredo para o melhor amigo no colégio. Ótimo. Ele sente um alívio momentâneo. Mas às 6 da tarde, o sinal toca, ele volta para casa e senta à mesa de jantar de frente para os pais. O que acontece? Ele tem que voltar a mentir por omissão. Ele ainda tem que olhar nos olhos das figuras de apego primárias dele e esconder a verdade. O fato de o amigo saber o segredo lá longe não isenta esse adolescente do esforço brutal de inibição dentro da própria casa. Mas a carga cognitiva é dividida, sabe? Ele sabe que não está sozinho no mundo carregando aquela informação. A carga de solidão pode até diminuir, mas a carga inibitória momentânea não. E o perigo real disso é a fragmentação da própria identidade. Ele tem que manter ativas 2 ou 3 versões diferentes de si mesmo, dependendo de quem está na sala. Lembra do conceito psicológico de esgotamento do ego? Sim, a ideia de que a nossa força de vontade é um recurso limitado. Como a bateria de um celular. Se esse adolescente passa o jantar inteiro gastando 80% da bateria mental monitorando as próprias histórias para não ser pego pelos pais, não sobra bateria para mais nada. É por isso que o Frigens encontrou uma diminuição na capacidade global de autocontrole. A bateria acaba e o indivíduo age por impulso. Eu entendo o raciocínio do esgotamento do ego, mas veja bem, você parte do pressuposto de que o cérebro humano anseia por viver num estado de transparência absoluta com toda a tribo. E evolutivamente, nós não fomos construídos assim. Não. Nós não prosperamos na transparência total. Nós evoluímos para balancear riscos através da formação de alianças seletivas. Compartilhar um segredo com um aliado enquanto se oculta a mesma informação do resto do grupo não fragmenta a identidade de forma patológica. Isso é flexibilidade cognitiva. Flexibilidade. Sim, é a prova de que o indivíduo consegue transitar por esferas sociais diferentes com sucesso. Sintomas severos, estresse brutal, isso ocorre no segredo puramente solitário. Quando existe o compartilhamento, a mente humana dá conta do recado muito bem. Já que você falou em transitar por esferas sociais, vamos dar um passo atrás e olhar para como isso afeta os outros. Se eu aceitar só por um momento que compartilhar reduz o estresse da pessoa que está escondendo, nós precisamos falar sobre o alvo do segredo. Ok. Porque esconder algo não acontece no vácuo, acontece de alguém. E o material do Frigens fez algo brilhante. Ele não estudou só os adolescentes, ele foi entrevistar os pais deles. E o que ele encontrou é um quadro assustador de toxicidade relacional. Os dados sobre os alvos são bem incisivos. A literatura confirma que o pai ou o parceiro enxerga a ocultação de maneira muito mais dura do que o próprio dono do segredo. Muito mais dura. Ele descobriu que a mera percepção, só o faro dos pais de que o filho esconde algo, leva diretamente a uma piora drástica na qualidade da paternidade. Pense nisso, os pais não sabem qual é o segredo, mas eles sentem a evasiva, aquela aura de sigilo. Qual é o ciclo comportamental? O pai se sente deixado de fora e tenta sondar. O adolescente recua, fechando a porta. O pai, frustrado, reage retraindo o afeto. Os dados mostram que esses pais demonstram menos aceitação e menos envolvimento com os filhos. É um ciclo difícil, com certeza. E a tragédia é que o estudo provou que esse distanciamento ocorre independentemente de o adolescente estar mentindo de fato ou não. Só a fumaça do segredo já envenena o ecossistema familiar. O alvo sente o baque, indiscutível. Uma parede é erguida e ninguém gosta de estar do lado de fora da parede. A percepção de desconfiança dói, mas, novamente, você está olhando só para o dano colateral e não para o edifício inteiro que está sendo construído. Se existe um distanciamento do alvo, o que está acontecendo com o confidente?
O ato de partilhar é literalmente a argamassa que constrói a intimidade humana. Mas isso não é apenas uma transferência do problema. É tipo, você alivia sua pressão criando um clubinho de exclusão. Você se aproxima do confidente puramente com base na exclusão de um terceiro, que agora sofre a rejeição. Deixa eu te oferecer uma perspectiva bem diferente sobre a exclusão. O que você chama pejorativamente de clubinho de exclusão, os antropólogos chamam de pertencimento. A intimidade verdadeira não pode existir sem fronteiras. Como assim? Pensa nisso como uma corda de veludo vermelha na frente de uma área VIP. O que faz as pessoas lá dentro se sentirem conectadas, seguras, não são só os sofás de couro. É primordialmente o fato de que a corda bloqueia a entrada do resto do grupo. O segredo compartilhado atende a uma necessidade básica de traçar uma linha clara entre nós e eles. Mas por que esse eles tem que ser a própria família do indivíduo? Porque, especialmente na adolescência, que o Friedens estudou, isso é um mecanismo de individuação funcionando como um relógio. Se uma adolescente conta todos os medos para os pais, ela não está se tornando adulta, ela está agindo como uma extensão psicológica deles. Para se tornar um agente autônomo, ela precisa demarcar um território cognitivo que os pais não podem acessar. Quando ela esconde coisas da mãe para compartilhar com amigos, ela não está sendo tóxica, ela está fazendo o ensaio geral para a independência. Sabe, o perigo de aceitar isso como um ensaio geral é o palco para o qual esse indivíduo está sendo treinado. Quando saímos da mesa de jantar e projetamos esse comportamento ao longo de décadas, nós chegamos a adultos que usam o ocultamento não como um rito de passagem, mas como a principal estratégia de sobrevivência no mundo corporativo e romântico. Certo. E aqui que o segredo deixa de ser sobre individuação e vira uma ferramenta de poder frio e calculado. E é exatamente aí que o material encontra a aplicação mais brilhante. E onde a obra do Baltasar Gracian entra no nosso debate de forma genial. Gracian não escreveu um manual para criar adolescentes afetuosos. Ele escreveu A Arte da Sabedoria Mundana, para sucesso na sociedade competitiva. E a joia da coroa dele é o conceito de dissimular. Omitir as intenções. Sim, o ato de ocultar partes de si mesmo, esconder a real dimensão dos seus recursos, é elevado ao status máximo da estratégia. Um dos comentadores do material no fórum resumiu isso perfeitamente. A ocultação estratégica transforma você num objeto elusivo de desejo. Escondendo as cartas para ganhar o jogo. Mais do que isso, revelar tudo de si mesmo de forma transparente te torna completamente mapeável, previsível e vulnerável à manipulação. A sociedade não recompensa a transparência, ela pune. Manter o segredo sobre as suas verdadeiras vontades te dá alavancagem, mantém o mistério e confere poder real. Eu vejo a sedução lógica desse argumento, mas na prática essa linha me parece um tiro no próprio pé a longo prazo. Vamos olhar para o custo de se viver sob a doutrina de Gracian. Usar o segredo como alavanca maquiavélica pode te render uma vitória numa negociação salarial, tipo vitórias táticas curtas. Mas e depois de 20 anos operando assim? Essa filosofia força a pessoa a ver toda a interação social através de uma lente fria de avaliação de risco. Você para de enxergar parceiros de vida e começa a enxergar ameaças. Mas você precisa avaliar risco para não ser devorado pelo mundo. Mas existe uma linha enorme entre prudência e paranoia. A literatura clínica aborda muito a ocultação disposicional, que é o hábito crônico de esconder o seu verdadeiro eu. E os estudos mostram que esses indivíduos são bloqueados de formar conexões autênticas, quando as grandes crises da vida adulta batem à porta. A doença, a falência. Exato. Essa pessoa olha para trás e descobre que a muralha de dissimular bloqueou todo o oxigênio. Ela morre de inanição emocional, sem apoio social profundo. A sabedoria de Gracian brilhava na corte letal do passado, mas aplicar isso como regra isola o indivíduo numa fortaleza solitária. Olha, esse é um retrato poderoso e bem trágico do isolamento, sem dúvida. É um argumento convincente contra a postura do lobo solitário crônico. Mas eu te pergunto, você já considerou que é exatamente para evitar esse extremo de solidão que o arranjo ideal é, novamente, o segredo compartilhado? Para dominar quem tem o passe VIP, voltando à sua analogia? Isso.
Os materiais de Friends e Gracians não são apostos, eles se completam perfeitamente. Gracian não pede que você se tranque num porão. A sabedoria mundana moderna é dominar a modulação da revelação. Aham. O segredo compartilhado oferece o balanço magistral da sobrevivência. Por um lado, te dá armadura protetora contra o mundo, protegendo seu status, mas simultaneamente, ao escolher 3 ou 4 confidentes testados e compartilhar o que há por trás da armadura com eles, você preserva a autenticidade humana e a vulnerabilidade. Isso é atuar com um nível extraordinário de competência, sendo guardião das próprias fronteiras. A ideia de ser o guardião das fronteiras soa muito boa do ponto de vista do controle pessoal. Mas para sintetizar nossa conversa, a minha postura continua firmemente atrelada ao impacto disso no tecido social mais amplo. A inibição ativa atua como um peso fisiológico constante na nossa mochila mental. Certo. E o mais devastador é que isso invariavelmente fratura a fluidez das relações. A fumaça do segredo não fica restrita ao alvo. Ela vaza por debaixo da porta e contamina a confiança das pessoas ao nosso redor. Os dados sobre a piora no envolvimento parental exemplificam como esse preço pode ser alto e muitas vezes invisível para quem acha que está no controle. E do meu lado da trincheira, a síntese aponta para a funcionalidade inegável dessa ferramenta. A capacidade humana de reter uma informação de alguns e dividir calculadamente com outros é um marco de maturidade e competência interpessoal. Sem a habilidade de usar segredos, os adolescentes nunca conseguiriam espaço para a individuação. E os adultos caminhariam completamente desprotegidos. A ocultação e a revelação seletivas garantem tanto o nosso poder pessoal, como pontuou Gracian, quanto a profundidade genuína das nossas alianças. Onde nós certamente batemos de frente é na valoração do segredo compartilhado. Eu continuo vendo como redução de danos algo que atenua a dor, mas introduz engano nas relações primárias, e enquanto você defende como uma competência virtuosa. No entanto, acho que convergimos plenamente no perigo extremo do segredo estritamente isolado. Com certeza. Se uma pessoa guarda uma informação vital trancada exclusivamente dentro de si, sem nenhum contato humano, ela está cultivando veneno puro. Esse quarto hermeticamente fechado adoece a mente e o corpo. Totalmente de acordo. Esse labirinto cognitivo fechado é insustentável e universalmente nocivo. É quando introduzimos outras pessoas na exclusão de umas e na inclusão íntima de outras que a grande complexidade estratégica da vida acontece. E que dinâmica complexa, né? Fica claro que os materiais apresentados nos impuram para uma exploração contínua de como calibramos a linha tênue entre a segurança privada e a autenticidade pública. E a decisão sobre inclinar a balança recai nos contextos particulares de cada ouvinte. Exatamente. Talvez o maior desafio não seja decidir se vamos ou não guardar segredos ao longo da vida, porque isso parece inevitável. O grande desafio analítico é olhar em volta com extrema atenção para entender perfeitamente quem você está deixando se aquecer na lareira da sua área VIP e quem você está dia após dia trancando lá fora no frio.